Bom dia, eu vou estar falando agora então um pouco de como é que a gente pode estar criando parafuso no FreeCAD. E já adianto que a ferramenta de criação de parafuso do FreeCAD é uma ferramenta poderosíssima, inclusive eu não conheço nenhum software pago ou gratuito, inclusive SolidWorks, Inventor, AutoCAD, enfim, tantos esses que tem Fusion 360 que tem uma ferramenta, uma bancada tão boa de parafuso quanto o FreeCAD. Eu baixei aí no canal uma aula de add-on e vou deixar na playlist. Então consultem ela, eu não vou dar muito detalhe de como é que tu faz para instalar a bancada, mas o processo é muito simples. Tu vem em ferramenta gerenciador de extensão, aqui tu vai procurar pela bancada Fasteners, clicar em instalar e assim vai estar pronto aí. Só reiniciar teu FreeCAD e vai estar com essa nova bancada, aqui tem as instruções dela. Olhem o vídeo ali de como baixar a extensão para não ter dificuldade nisso. Aqui então, a gente tem a parte design, vamos trocar de bancada e clicar em Fasteners. É uma catada que no início a gente nunca sabe onde é que ela vai estar. E essa aqui então é a nossa bancada Fasteners. Dá pra ver que ela é cheia de opções. O FreeCAD é sempre muito fácil de personalizar, então eu posso dar uma arrastada nela e reorganizada nela para ficar mais conveniente aí, esconder talvez algumas coisas para não atrapalhar meu fluxo de trabalho. É uma bancada muito completa, tem parafusos, porcas, arruelas, clips, machos, fêmeas, tem de tudo mesmo, clips. E seguindo vários padrões internacionais de parafuso aí. Então, se tu for passando teu dedo aqui, tu vai ver que tem ASME, que é a norma norte-americana, tu vai ver que tem ISO, ENE da União Europeia, ISO, que é a mundial, tem a DIN também, que é a mais antiga, que é a alemã, em algum lugar por aqui. Eu mexo bastante na bancada, então ela tá um pouco bagunçada, tá? E ainda tu pode observar que tem alguns parafusos que vão ter uma pontinha desenhado e alguns não vão ter pontinha. Os com ponta são para madeira. Se tu colocar inclusive em cima vai mostrar wood ali, um parafuso de madeira. Se tu colocar num outro vai mostrar que é só uma fenda de cabeça chata. Aqui, por exemplo, parafuso de cabeça redonda para madeira. Vários formatos de cabeça mesmo. Selecionem o formato da cabeça que vocês querem, a norma que vocês querem seguir. E vou pegar como exemplo um de fenda, porque eu realmente não gosto de um de Phillips, porque eu realmente não gosto de parafuso de fenda. E vai aparecer esse parafuso aqui bem curtinho aqui. Esse inclusive é um pouquinho mais comprido, dependendo de qual que tu seleciona, pode ser mais curto que esse. E clicando duas vezes nele, vai abrir a árvore. E a gente pode ver que tem várias coisas que a gente pode personalizar nela, inclusive gerar uma rosca. O diâmetro atual é 6 milímetros, mas eu posso selecionar para qualquer diâmetro aqui da DIN. Então, clicando aqui, ficou um parafuso de 4.5 agora. Eu posso também mudar o comprimento dele. Eu posso digitar aqui ou mudar para os presets. 50, mudei um pouquinho o comprimento. Ele tem essas duas divisões aqui, que eu também posso alterar o tamanho de cada uma delas. E ainda posso vir aqui em thread ou rosca e clicar em cima do false para trocar para true, para deixar verdadeiro que vai ter uma rosca. Clicando em true, clicando aqui na tela, e automaticamente girou a nossa rosca e agora a gente tem um parafuso que a gente quer. É totalmente personalizável esse parafuso, eu posso mudar várias coisas, inclusive deixar um parafuso canhoto ou um parafuso esquerdo. Isso é um parafuso que para apertar eu giro para o outro lado, que é comum em algumas montagens, principalmente quando tem rotação envolvido, como bicicletas, carros, que em geral tu vai ter um lado da montagem com parafusos invertidos. Vamos apagar esse parafuso aqui e criar um outro só para dar um exemplo. Vocês lembram que isso aqui tudo era sistema métrico, usando milímetros e centímetros. E agora eu criei um parafuso. O DIN não adianta, perdão. Vou criar um parafuso da ASME. Aqui um ASME qualquer. A ASME é a norma norte-americana e eles usam lá o padrão imperial, então polegadas. E observa que aqui ele já dá automaticamente alguns pedaços aí do comprimento vai dar em milímetro, mas a parte que tu vai ter que cuidar na hora de comprar, que vai ser em polegada, já está aqui em polegada ou no tamanho padrão deles. Então, se tu quiser aqui, facilita bastante a tua vida por não ter que ficar fazendo muitas conversões aí.
Aqui então um parafuso, vamos botar uma rosca nele também e gerar um parafuso aí então. Vamos dar um zoom na rosca para poder apreciar ela. E é isso, tá? É realmente uma bancada muito interessante, muito poderosa. Essa função de poder colocar ou tirar a rosca faz uma diferença bem grande em alguns aspectos. O primeiro porque se tu encher de rosca teu desenho, ele vai ficar naturalmente com um desenho mais pesado. E se tu for fazer uma montagem muito complexa, tu vai estar desnecessariamente gastando aí recurso do teu computador. Mesmo o FreeCAD sendo bem leve aí, em geral, não dando muito problema. Outro problema grande é que isso pode te atrapalhar bastante se tu for fazer alguma montagem, uma análise em elementos finitos ou algum assembly. Como por exemplo, tem um exemplo de assembly aqui. Se eu fosse fazer uma coisa dessa aqui, vão ter vários parafusinhos ou pinos. Se eu colocar a rosca pode ter alguns problemas, vai dificultar um pouco o meu assembly. Então a função de botar o parafuso sem rosca aí para vários projetos é interessante também. Nem sempre o desenho mais detalhado é o melhor porque a gente quer. E espero que tenha dado aí para conhecer então o básico da bancada de parafuso, ter apreciado ela e ver como ela é bem melhor que a do SolidWorks. Pelo menos até onde eu sei, a do SolidWorks aí tem que baixar, não consegue personalizar tanto o parafuso. Então, essa aula de parafuso é isso. Espero que consigam usar em algum projeto aí no futuro.